Oi pessoal, boa noite, que Deus abençoe a todos. Nós vamos estar juntos aqui hoje. Estamos fazendo hoje aqui uma substituição junto com o nosso horário aqui previsto. Eu quero que você entre, porque hoje nós falaremos aqui rapidamente algo que Deus colocou no meu coração. Todos os domingos às 19h30 aqui nesse horário é costumeiro e é rotineiro, horário do apóstolo, né? Do apóstolo trazer para nós aqui a mensagem de todos os domingos. Hoje, excepcionalmente, eu trarei aqui essa mensagem rápida no lugar do apóstolo. Ele pediu para mim fazer essa live aqui hoje. Claro que não é nenhum empecilho, não foi por nenhum motivo que cause preocupação, nem nada disso, mas pelo contrário, nós estamos na reta final para poder mandar para a editora essa semana que vem o manuscrito da nova série do Código de Davi. Então essa semana que vem nós temos já um cronograma marcado lá na editora, que eu venho programando já há tempos, e o apóstolo está fazendo os últimos reparos, né, vamos dizer assim, no livro que é tão esperado, né, por todos nós. É um livro que não tem como ser lançado de uma vez por todas, porque se fosse para lançar de uma vez por todas, talvez seria como esse aqui, ó. Eu vou pegar para vocês verem. Aqui tem um grande livro aqui. Vou olhar aqui na minha parte dos meus livros aqui, ó. Olha a grossura desse livro. Quem animaria pegar um Código de Davi completo? Tem que imaginar que ele seria mais ou menos desse tamanho, ó. São o quê? 4 dedos. Claro que isso aqui é um livro, é uma coletânea, que não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com o reino, mas para o livro não ficar dessa grossura, ficar daquele tamanho que todo mundo gosta, que é fácil para ler, que é fácil para você manusear, aí nós começaremos uma série, tá? Uma série maravilhosa. Então, é por esse motivo que hoje ele não está aqui na live, porque eu estou pressionando ele esses dias para que ele entregue essa parte que precisa ser, que vai ser o volume 1 de O Código de Davi, a série, ok? Apenas o primeiro volume de muitos volumes que serão lançados. Então, volto a dizer, vai ser fruto, resultado desta pandemia também, termos acelerado também o processo do lançamento do Código de Davi, que não é o Código de Davi 2, mas é o Código de Davi a série. É um outro projeto que nós lançaremos, se Deus quiser. Já fiz toda a programação com a editora, já está tudo pronto. E então nós lançaremos, a partir do momento que nós mandamos o manuscrito para a editora, ela tem todo um cronograma para ser formatado, formalizado, diagramado, né? E aí, por esse motivo, ele está terminando ali, ficou o dia todo concentrado. E o apóstolo, quando ele está escrevendo, ele não gosta de ser interrompido. Ok? Então esse é o motivo. É um motivo alegre, é um motivo feliz por ele não estar aqui falando com vocês hoje, domingo de rotina. Bom, e aí eu falei hoje de manhã, né, dei um recado para os pais, dei um recado para as mães, para as pães, e aí eu quero continuar a falar aqui hoje. Quer dizer, eu vou aproveitar esse momento aqui hoje e vamos falar algo que é importante. Muito bem-vindo a todos que estão aqui nos assistindo hoje. Todo mundo queremos paz. Nós começamos as lives, né, todas as lives que nós começamos na quarentena,
nós começamos elas, né, falando sobre o que iniciou lá em março. Quando nós começamos as lives, todos nós tínhamos esperança, porque todos nós, apesar de cristão que somos, todos nós, apesar de sermos, né, reinistas e aguardar o melhor de Deus, porque Deus tem o melhor para o seu povo. Deus tem sempre o melhor para o seu povo, e não é porque Deus, às vezes, ele concede fazer algo que traga uma aparência apocalíptica, ou uma aparência, né, de como um cataclismo, ou talvez qualquer coisa. Isso significa que é ruim. É claro que se for para nós olharmos dentro da cosmovisão, né, toda ação tem uma reação. E nós que somos cristãos, sobretudo reinistas, precisamos ter positividade, positivismo, nunca sermos negacionistas e afirmar que o propósito de Deus traz e trará e sempre terá que trazer algo também de benefício. Que seja esse benefício algo que possa mudar os corações, porque o grande princípio de ser cristão, a grande tacada ou a grande sacada de Deus e da Bíblia de ser cristão, a grande tacada do cristianismo é as pessoas serem melhores, elas serem menos capitalistas, elas serem mais amorosas, elas terem mais comunhão. A grande sacada do cristianismo é conseguir fazer com que as pessoas da terra sejam poderosas, sejam governantes. A grande sacada de Deus e de Cristo, quando subiu no Calvário, foi fazer, a ideia original do cristianismo é fazer com que as pessoas elas sejam poderosas, sejam curadas, sejam sadias. Deus ele criou o mundo para dar certo, para que o universo seja bem sucedido, para que o universo seja uma odisseia, né, de todas as gerações, que chegue no lugar de alegria, de prosperidade, de cura, de uma vida mais longa. Então, quando nós falamos aqui sobre esses fenômenos, estamos dizendo que o universo, o mundo, o povo, a igreja, o planeta, a Terra, aí você pode dar o nome que você quiser, foi criado para dar certo, para ser feliz. O ser humano não foi criado para ser infeliz. O ser humano não foi criado para poder se acabar em problemas e se acabar em provações, em castigos. O ser humano ele não foi criado para não dar certo. Ora, ele foi criado para dar certo. E porque ele foi criado para dar certo, ele terá que dar certo. Porque é uma criação divina. É um projeto celeste. É um projeto de Deus para dar certo e para tomar o mundo das mãos da corrupção, da enfermidade, da morte, do mal, da intolerância, da pobreza, do preconceito, da mentira, da religiosidade. Então, vendo dessa forma, nós podemos começar entendendo aqui esta palavra, que toda vez que homem de Deus, guru, líder espiritual, filósofo, qualquer pessoa que queira explanar assuntos ou queira formar opiniões, com base, obviamente, nas Escrituras, terá que se amparar nessa premissa de que Deus fez o mundo para governar, para dar certo, para ser feliz, para não ter enfermidades, para não ter doenças. De forma que tudo o que nós queremos e tudo o que nós aspiramos, se eu perguntar para vocês aqui agora, o que vocês mais querem? Se eu colocar aqui uma tarjeta de votação e perguntar o que vocês querem neste momento, o fim da pandemia, o que vocês querem? Ser rico, se tornarem milionários? Vocês querem o fim da pandemia? Ou vocês querem que o mundo acabe? Se eu colocar essas 3 tarjetas de fórum de pesquisa, vocês querem que o mundo acabe? Vocês querem que a pandemia acabe? Ou vocês querem ser milionários? Eu tenho certeza que todos vocês, acredito eu, que vão votar, né, nessa pesquisa, que queria ser
que todo mundo queria que a pandemia acabasse. Por quê? Porque a partir do momento que somos cristãos, aguardamos o reino e queremos as bênçãos de Deus, nós queremos experimentar um reino de justiça. E ninguém quer ser milionário no meio de uma pandemia. Eu te pergunto, o que vale ter tanto dinheiro? O que vale ter tido tanta fama? O que vale ter tido mansões? O que vale as pessoas terem tido os jatos particulares? Né? Vocês viram agora que a Infraero votou nessa semana agora um projeto maravilhoso, que é o projeto que a Infraero acabou de aprovar junto com as companhias, né, aéreas lá, são dois órgãos, agora me esqueci o segundo, onde eles aprovam um projeto de lei que os táxis aéreos podem vender passagens aéreas para o civil, quer dizer, para o civil não, para o público, o passageiro em geral. Porque antes os táxis aéreos eram fretados para uma pessoa, para um curso, para um artista, para um empresário. Então ali às vezes tinha aviões de 10 passageiros, aviões pequenos de 15, de 8, e eram fretados, pagavam ali absurdos, e aqueles aviões geralmente iam vazios para os seus destinos. Agora, claro, por causa da pandemia, muita coisa mudou de jeito, de lugar, de valores, e aí o que nós temos? Já temos uma grande novidade, já pode se ter agora táxis aéreos, né, acabou de ser homologado essa lei, vai entrar já em vigor rapidamente, já tem companhias de táxis aéreos vendendo vagas para passageiros, para você voar aí com 8 passageiros, 10 passageiros, aí vai depender do avião que a empresa tem, do táxi aéreo. E mais um detalhe, também os táxis aéreos terão condição e poderão ir para cidades, serão mais de 2.000 destinos que não existiam no Brasil, que esses táxis aéreos poderão descer, porque obviamente os aeroportos são pequenos e comportarão a aterrissagem, a decolagem, o serviço, o tráfego aéreo destes táxis aéreos aí, dessas companhias pequenas. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas coisas modificaram e nós precisamos notar que, por causa destas mudanças, já houve, não só essas, mas se nós pudermos aqui avaliarmos, né? Se nós pudermos aqui catalogar, como eu disse ali, você votaria para o mundo acabar, né? Você votaria para ser milionário agora como está o mundo, ou você desejaria que a pandemia acabasse? Todo mundo, obviamente, quer que a pandemia acabe. Por quê? Porque nós descobrimos que a saúde, o ir e vir, a liberdade, você ter espaço para fazer o que você quer, é o melhor valor. É o maior valor, tesouro que a pessoa, o cidadão pode querer. Então isso já já podemos dizer que é um benefício que esta pandemia está trazendo, mesmo no meio de tanta dor. As pessoas elas estão mais preocupadas em cuidar da saúde, estão mais preocupadas em não gastar tanto, estão mais preocupadas em dar valor às famílias, estão menos prostitutas, menos adúlteras, menos mentirosas, estão roubando menos, ou seja, as pessoas mudaram o estilo de vida. E nós temos que compreender, já que somos cristãos, que todas as coisas têm um resultado bom. Ora, o dilúvio é bíblico, e quando ele aconteceu, ele teve que ter uma resposta plausível para Deus. Né? Claro que nós falamos não para os ímpios, talvez pode ter ateu assistindo esse vídeo, ou poderá ter algum assistindo depois, e pode discordar do que falo, mas nós não estamos pregando para ateus. A Bíblia Sagrada ela não prega para o mundo e nem para os ateus. Ela é um livro para quem crer no cristianismo, para quem crer em Deus, para quem crê em Cristo. Nós não temos obrigação de fazer com que as pessoas que não têm base bíblica acreditem naquilo que cremos. Porque, afinal de contas, somos um país laico, cada um crê da forma que quiser e cada um tem a religião que quiser. Isso é uma liberdade que Deus deu, é livre-arbítrio o nome disso. Mas isso não pode garantir respostas neste momento. Então o que nós queremos? Paz. Os seres humanos ansiam e lutam, né, sempre pela paz. Mas ainda hoje, assim,
No meio de tudo isso, ela escapou. Nós não temos paz. O próprio Jesus, quando ele pregou em Jerusalém, ele disse uma palavra muito difícil de ser absorvida, que ele disse que lá em Jerusalém, mesmo quando eles, judeus, estivessem pregando concertos de paz, falando em paz, viria repentina destruição. Por que eu estou dizendo isso? Porque todos nós, acredito que esperávamos por um ano de 2020 maravilhoso. Quantas piadas nós vimos, né? Quantos status nós vimos aí, status stories aí nas redes sociais, as pessoas brincando e dizendo assim, pega aquela roupa que você pulou lá no Réveillon, as ondinhas no mar, ou estourou champanhe e desejou feliz ano novo, pega aquelas fotos e queima, pega aquelas roupas e queima, porque aquilo lá gerou, né, deu um azar. Olha, as pessoas elas lidam com muita facilidade, né, com as coisas, elas fazem muito piada das coisas, né? Mas aí eu quero falar isso porque a Bíblia nos diz que a humanidade não conhece o caminho da paz, tá? Mas Deus está disposto a ensinar este caminho da paz. Nós não podemos ficar desesperançados. Nós não podemos nos iludir. Muitas pessoas deixaram de confinamento, deixaram do isolamento, muitas pessoas estão brincando com esta pandemia. Eu não quero vir aqui dar uma palavra de medo, porque afinal de contas, o verdadeiro amor pela palavra de Deus tem que lançar fora todo medo. E o medo, ele é fruto de uma não comunhão, de uma não segurança, de uma não confiança em Deus. A história dos conflitos humanos, das violências, de guerra, todos os tempos foram relativamente em busca de paz. As pessoas sempre quiseram paz. As pessoas sempre mentiram que estavam brigando, ou talvez até elas estavam pensando que estavam nas guerras em busca da paz. Mas a paz, na verdade, para esse povo sempre foi atrás do poder, do dinheiro, de uma terra da concessão, de um país, porque estavam entrando em conflitos, porque queriam a possessão ou a concessão de países que têm dinheiro, países que têm riquezas, como os que são detentores de jazidas de petróleo, como foram as grandes últimas guerras depois da Segunda Guerra Mundial, que se instauraram ali no Oriente Médio, no Golfo Pérsico, no próprio Iraque, Irã, no próprio Afeganistão e também no Kuwait, como a gente falou, no Golfo Pérsico. E desde então, os árabes, os povos separatistas, que são ali aquelas pessoas que também brigam nas divisas, os povos que estão dentro, como nós vimos agora, infelizmente o que aconteceu essa semana, daquela explosão que o presidente, né, ou seja, o líder do Líbano veio essa semana dizer que ele não tem certeza se aquilo foi uma explosão oriunda de um acidente do depósito daquele material inflamável que estava ali de passagem. Ele dá duas opções, pode ser que seja um acidente, mas pode ser que ele também diz que pode ser que seja um míssil. Contando que o Líbano ele estava vindo de uma guerra que estava quase terminando, as pessoas já estavam sem saúde, já estavam sem plano de saúde ali no Líbano, muitos não sabem, mas só quem é do partido do atual governo, ou as pessoas que apoiam o atual governo, têm acesso a políticas públicas. As pessoas não conseguem ir no dentista, não conseguem ir no hospital, não tem hospital no Líbano para as pessoas. As pessoas já vinham sofrendo da última guerrilha que houve, o Hezbollah ali brigando, uma frente, um povo, uma parte cristã que também briga dentro ali das divisas, o próprio Israel que também já lançou mísseis ali. E aí também veio a pandemia, que foi outra guerra, e agora vem também essa grande explosão. As pessoas procurando paz, as pessoas querendo paz. E aí eu quero dizer para você, mas não é que o coração humano não anseie por paz, ou que muitas pessoas não tenham se dedicado a tentar mediar os conflitos, como eu estou dizendo, e promover a paz. Não é porque eles não querem, não é porque eles não tentam, não é porque eles lutam para poder fazer os concertos de paz, para poder fazer ali as suas alianças.
Aqueles que trabalham incessantemente pela paz devem ser aplaudidos, porque eu acho que sim, existem pessoas que tentam implantar a paz no meio do caos de uma certa forma que nós podemos achar bonito. Não podemos, no meio da implantação apocalíptica como estamos vivendo, muitos ateus, ou até mesmo os cristãos mais ortodoxos, né, que não usam muito as escrituras com a ótica mais apocalíptica, mas usam as escrituras muito mais com a questão teológica, escatológica, para poder ficar em cima de doutrinas que não levam ninguém a lugar nenhum, entendimento a lugar nenhum, para usar a teologia como fragmentos de teologia para fazer discussões modernas, que são os exegetas, os teólogos de hoje, que são muito mais filósofos, sociólogos, do que qualquer outra coisa. São pessoas parecidas com os escribas, os sacerdotes, os saduceus. Pessoas que não têm revelação, pessoas que não conseguem extrair do meio de situações como esta respostas mais simples, e simplifique as coisas. É por isso que essas pessoas estão aí patinando, usam as redes sociais muitas vezes com a tentativa de se jogar na política, com a tentativa de se jogar nos meios de rodadas de filosofias e sociólogos, que não vai chegar a lugar nenhum. Não é esse o papel. Hoje em dia a gente percebe que muitos líderes, eles se tornaram o quê? Psicólogos, se tornaram coaches, se tornaram pregadores de autoestima e deixaram de pregar a verdade, deixaram de pregar o evangelho. Você vê as postagens deles, não tem mais a essência do reino, tem só a essência que está levando a pessoa para o buraco e talvez elas não percebem. Elas não podem perceber. Quem percebe são as pessoas que estão de fora. É por isso que, às vezes, nós percebemos que no meio de todo o processo escatológico, o processo apocalíptico, de pregação, de exortação, de aviso, existem coisas no meio que nós não podemos deixar passar. Porque o povo reinista, o povo cristão, que verdadeiro conhece a palavra de Deus, não é um povo inculto. Não é um povo que não conheça, que não tenha conhecimento filosófico que baseia também na cidadania, nos princípios do cidadão, ou até mesmo que marginalizam ali as políticas públicas que são necessárias. Mas ora, nós o que vemos aí são mais políticos e mais políticos que entram, como nós vimos neste último tempo, este último governo que está no poder, né, que entrou propagando uma política nova, que está fazendo tudo quanto fizeram os políticos antigos, que inclusive pregavam contra. Não existe nada de novo, pelo contrário. Existe um governo que se estabeleceu em cima de um julgamento que foi penalizado, que já foi derrubado, que a gente já sabia que não tinha base nenhuma na justiça, se estabeleceu para fazer tudo como fazia antes, né? Que teve aí os seus filhos envolvidos, até a tampa, a sua esposa agora, né? Como aí aquela que se diz evangélica, cristã, puritana, onde tantos pastores ficaram aí falando que ela tinha um exemplo de mulher pura, de mulher honesta, que estava 10 anos recebendo dinheiro aí. Recebendo dinheiro do Queiroz, aquele que fez todas as rachadinhas. Por que eu estou dizendo isso? Porque a paz ela não vem por aí. A paz ela vem pelo que Deus fala. A paz ela vem por onde os profetas falam. Não adianta. Você pode por um tempo achar que tem razão, mas no fim das contas você não vai ter razão. Porque tem razão nessa terra ultimamente somente quem prega a verdade, quem prega a justiça e quem fala em nome do Deus de Israel, quem entende o reino de Deus, quem é profeta, serão as pessoas que podem por um tempo viver talvez sendo mal interpretado, mas no fim de todas as coisas serão sim racionais, terão razões. Então por que é que as pessoas elas não conseguem proclamar a paz? Elas não conseguem proclamar a paz porque elas não falam em nome da paz. E a única coisa que tem autoridade para falar em nome da paz é o reino, é o príncipe da paz, é a chave do reino. É isso que vai trazer paz nos corações de vocês nesta noite. Quando eu falava para vocês que é possível, talvez sim, você falar alguma palavra que traga conforto numa noite como essa, que chegamos aí a 100 mil mortos. Somos o país que lideramos, né, junto com outro país que é liderado. Né? Lideramos porque
lideramos em todos os aspectos, porque fomos os últimos a pegarem quase essa doença, e estamos aí com mais de 100 mil mortes. Poderia ser talvez 20 mil, poderia ser 30 mil, ou talvez poderia até ser, né, nenhum. A nossa vontade era que não fosse nenhum. Mas nós não podemos lutar contra fatalidades, mas nós devemos sim dizer que as responsabilidades, elas são sim escritas e a história contará. Pode não contar agora, num tempo em que as pessoas acham que a verdade é falada em redes sociais por forma de números. Não. Eu quero dizer para você que a Bíblia Sagrada hoje é o livro que é mais respeitado no mundo, o mais traduzido, o mais lido, o mais carregado, o mais respeitado. É o que a ciência mais embaseia. E ela foi escrita por meia dúzia de pessoas que eram ridicularizadas, eram atrofiadas, eram menosprezadas, eram proscritas e também foram feitas, escritas, proclamadas, ridicularizadas por reis, homens, formadores de opiniões, foi ridicularizada por gregos, por romanos, por egípcios, as grandes potências do mundo. Sabe nada, camarada. As pessoas não sabem nada, sabem muito pouco. Sabem muito pouco. Sabe por que as pessoas erram muito? Porque elas não têm conhecimento. As pessoas, elas têm sabedoria apenas daquilo que está acontecendo neste momento. Mas aquilo que vai acontecer daqui 5 anos, 3 anos, já não serve de base para elas. Por quê? Porque as pessoas que filosofam ou que defendem as ideologias políticas, elas só duram 4 anos. Porque as ideologias políticas, elas corrompem, elas caem. Mas quem fala em nome do Deus de Israel, em nome das Escrituras, e fala com base na verdade histórica, bíblica, vai falar pela vida toda. Porque passarão as políticas, passarão as filosofias, passarão os maus governos, mas a palavra do reino prevalecerá. Eu estava dizendo que os esforços dos homens que planejam fazer com que a paz se estabeleça, muitas vezes são em vão. Porque é um esforço baseado em política, baseado em toma lá da cá. Vocês viram aí que esse governo vigente, ele até que esforçou, ele fez bonito. Ele fez um discurso bonito, né? Nossa, eu quase acreditei. Eu só não acreditei porque eu tenho um pouco do Espírito Santo, eu sei que as coisas não iam ser assim. Quase que eu fui levado pelo discurso. Mas eu não fui, porque quem fala no meu coração é o Espírito Santo. Eu sabia que ia ser do mesmo jeito, ia ter roubalheiras, a mulher ia receber dinheiro também, eu sabia também que ia estourar muitas coisas, que ia fazer parte com o Centrão, ia terminar no lavrado, ia ter corrupção também, ia também as coisas continuar sendo como era, a gasolina cara, as coisas tudo cara, as mentiras desmascaradas, a omissão e por fim. Né? Estamos aí vivendo a pandemia, somos o 2º país mais criticado pelo mundo e não temos um médico, um especialista, um cientista no Ministério da Educação. No Ministério da Saúde. Então, o que nós estamos dizendo aqui? Não adianta as pessoas quererem pregar paz. Por favor, pare de querer pregar paz com base em homens. Por favor, acredita nos seus pastores, nos seus líderes, nos seus profetas. A Bíblia diz assim: creia nos seus profetas e serão bem-sucedidos. Creia nos seus profetas e viverão. Creia nos seus profetas e serão bem-aventurados. Creia nos seus profetas e serão felizes. É o que a Bíblia diz. Se você crê no discurso de qualquer pessoa, você vai ser infeliz. Não vai dar certo. Você vai gastar toda a sua rede social falando coisas para amanhã você vir apagando. Porque quantas pessoas têm apagado as suas postagens, matando de vergonha? Para que isso? Né? Como nós vimos essa semana, a ministra Damares, né, que é uma grande senhora moralista, que se diz senhora de Deus, mulher evangélica, né, apagou lá a postagem que ela tinha escrito lá em abril, dizendo que graças a Deus, Deus tinha levantado uma mulher honesta, uma mulher que não aceita a corrupção e não sei o que. Postou uma foto do lado da primeira dama, a Micheque, dizendo
que, graças a Deus, ela era amiga e fazia parte de um ministério onde a primeira-dama era um exemplo para a nação. Exemplo, recebendo 10 anos dinheiro sujo de corrupção, lavando dinheiro, recebendo dinheiro do Queiroz. Então, gente, não dá, entendeu? Não dá. Uma vez um cidadão, tá? Uma vez um cidadão que é conhecido veio fazer uma proposta para poder perguntar se eu e o apóstolo queria lavar dinheiro. Vamos lavar dinheiro porque eu conheço uma pessoa, que essa pessoa ela pode, ela precisa fazer uma lavagem de dinheiro, e tinha a ver com política também. E essa pessoa ela pode fazer vocês ficarem ricos, terem dinheiro, né? E eu fui lá ouvir o que era. Aliás, eu fui para essa reunião sem saber o que era a proposta. Cheguei lá, fui tomar café com a pessoa. Cheguei lá, era isso a proposta, tá? E eu não estou falando o nome de ninguém aqui, porque eu estou dando um exemplo que a gente deve seguir. Cheguei lá, a proposta era essa. Eu pensei, nossa, será que essa pessoa está testando? Será que essa pessoa está me testando? Se está me testando, vai quebrar a cara, porque aqui na casa pastoral não tem como quebrar a cara, não, porque a gente foi muito esfolado e apanhou muito de Deus para poder fazer as coisas como Deus quer que faça. Mas aí, não bastava só falar, ligou para a pessoa, e eu falei com a pessoa no telefone. E a pessoa realmente confirmou. E aí eu vim para casa, contei a história, e é claro que você já sabe a resposta. Deus me livre, não queremos. E olha que só da primeira bucha já é uma bolada ali. Mas nós não aceitamos. Tá? Não aceitamos. Não é assim que funciona o reino de Deus. Tá? Não pode ser assim. Se você tem vivido assim, você não vai longe. A Bíblia descreveu com precisão a condição humana. Lá em Romanos capítulo 3, 17, diz: o caminho da paz que eles não conheceram. O caminho da paz que eles não conheceram. A Bíblia explica que os nossos primeiros pais, que são lá os judeus, os patriarcas, né, rejeitaram o caminho pacífico de Deus e foram enganados a aceitar o caminho mortal e destrutivo imposto à humanidade pela serpente. Estamos falando aqui dos edenitas, Adão e Eva, os outros irmãos de Adão. Desde então a violência, a guerra tem sido resultado dessa maneira errada e egoísta de querer pensar, filosofar e saber coisas que não foi Deus que mostrou, que não foi Deus que deu. Eu sempre venho falando aqui para vocês tomarem cuidado para não misturar a essência do reino com a essência que outros ensinam. Porque a essência que tem lá fora, ela não é a mesma essência do reino. Tá? Então, a Bíblia ela nos diz que Satanás, o maior adversário do homem, o maior adversário de Cristo, o maior adversário das nossas vidas, da humanidade também, né, atualmente governa este mundo e transmite suas atitudes de ódio e violência à mente dos homens. Eu até marquei aqui, ó, depois se você quiser ler lá, Efésios 2, capítulo 2. Deixa eu pegar aqui para ler para você. Efésios 2, capítulo, depois você lê lá. E também João 5, 19, que eu marquei. Né? Tiago 4, eu vou ler. De onde vêm guerras e brigas entre vós? Eles não vêm dos seus desejos de prazer que guerrearam em seus membros? Olha o que Tiago está falando. Por acaso essas guerras que atrapalham a paz, que atrapalham que faz com que o concerto de Deus não se estabeleça nas igrejas, nas religiões, não se estabeleça nos lugares celestiais, não se estabeleça nas suas famílias, nas suas convicções, nas suas ideologias. Tiago diz lá no capítulo 4, por acaso, de onde vêm essas guerras e essas brigas das nações, dos governos, dos grupos, das ideologias? Ora, será que não vem do desejo, do prazer de guerrear os seus próprios membros? Ou seja, as próprias pessoas têm desejo de se guerrearem, as próprias pessoas dentro do cristianismo têm esse desejo de fazer com que as coisas sejam divididas. Por que elas guerriam? Ora, elas guerriam porque a tão sonhada paz
nada mais é, no mundo, do que o desejo de um país ou um governo e seus aliados terem paz. E o resto, que se dane. É por isso que a paz não deu certo no mundo. Porque quando a paz ela vier e se estabelecer, ela será para todos. Veja bem, ela teria sido para a África, para a Ásia, para o Oriente, para as Américas, para a Oceania, para a Europa inteira. Ela foi determinada para que seja de todo mundo. Mas as pessoas não quiseram que ela se estabelecesse. Porque o mundo, quando ele prega paz, como eu tenho dito, ele quer que essa paz seja somente para o agente, para aquele que quer se estabelecer. Então, essa paz, para ela existir no mundo secular, ela nunca vai existir. Mas Jesus, ele deseja a atitude oposta para o seu povo. Ele diz, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Está lá em Mateus, né? Como nós já sabemos, lá Mateus 5:9. Então Deus viveu o caminho da paz por toda a eternidade e Ele deseja que seus filhos aprendam dessa maneira a aproveitar seus benefícios e a se tornarem como Ele. E o que precisamos então entender ou aprender para nós termos paz? Estamos falando sempre sobre a tão sonhada paz, o caminho da paz. As pessoas querem paz. Nós queremos que a pandemia termine logo, porque sabemos que isso é uma autoridade de Deus, uma permissão de Deus, mas queremos que ela termine. Todos nós queremos. Eu quero que ela termine, você quer que ela termine. O ateu quer que ela termine, o cristão quer que ela termine, o muçulmano quer que termine, o judeu, o shintoísta, o budista, o islamista, todas as religiões querem que essa pandemia termine. Porque as pessoas, elas querem o quê? Elas querem ter liberdade. Querem liberdade para quê? Eu quero que isso termine para eu poder ter mais liberdade para buscar a Deus, para eu poder abraçar meus irmãos, para eu ter comunhão com meus irmãos. Muitos pensam assim. Mas tem aqueles que pensam também, e querem e desejam, que essa pandemia termine logo, para poderem praticar as suas atrocidades, as suas corrupções, os seus adultérios, as suas prostituições, as suas anarquias, para poder praticar de novo tudo aquilo que trouxe este mal. Então essa paz ela não vai vir. É por isso que tem muitas pessoas angustiadas. As pessoas estão angustiadas porque elas não estão encontrando a resposta de que isso tem trazido no coração dos que realmente têm paz. Eu quero te falar nessa noite, deixa de ter medo, porque o medo lança fora quando se tem amor. Deixa de ter medo, você que é cristão, você que é reinista. Deixar de ter medo não é ir para a rua praticar irregularidades, como eu tenho visto muitas pessoas. Isso pode ser o começo de um problema. Veja bem, a pandemia não acabou, nós ainda estamos perdendo diariamente 1000 pessoas. Veja bem que muitas pessoas pensam que a pandemia já acabou. Não, elas não pensam. Elas pensam que acabou, não. Elas já aceitaram, elas normalizaram. Nós achamos normal perder 100.000 pessoas. Veja bem que a última pesquisa que foi lançada no mundo, esta pandemia, ela já matou mais do que a AIDS matou em 16 anos. Os primeiros 16 anos da AIDS matou 90.000 pessoas. Covid matou em 4 meses e meio 100.000 pessoas no Brasil. A AIDS matou em 17 anos no Brasil, desde que ela apareceu na década de 80, em 17 anos a AIDS matou 90.000 pessoas. Muito menos do que Covid matou em 4 meses e meio. Nós temos uma pesquisa que está aí, depois na internet, puxa para você ver, que você vai ficar chocado. Essa pandemia, ela matou mais do que a gripe espanhola em 4 meses. Por quê? Porque a gripe espanhola ela se espalhou por vários anos.
Você já parou para pensar que é necessário que você faça um conserto? Não estou dizendo um conserto, somente um conserto moral. Às vezes as pessoas elas confundem conserto com então eu não vou mais bater na minha esposa. Então eu não vou mais roubar. Então eu não vou mais ser alcoólatra. Então eu não vou mais trair a minha esposa. Então eu não vou mais passar a perna no meu irmão. Tem pessoas que pensam que o conserto é só isso. É isso também, mas tem mais além disso. O conserto pode ser, além disso, você passar a ter uma intimidade maior com Deus. Nós não sabemos se essa vacina vai chegar em janeiro ou se ela vai chegar daqui 2 anos. Isso não é um pessimismo. Isso é uma realidade. Ela pode chegar em dezembro. Talvez ela pode chegar em novembro. Talvez ela pode chegar em janeiro. Talvez ela pode chegar em outubro do ano que vem. Ninguém sabe. Nas profecias do reino que Deus falou, ele disse: eu entrarei nos hospitais, entrarei nas escolas, entrarei nas igrejas, entrarei nas ruas, entrarei no Senado, eu porei decreto, tirarei decreto, porei decreto, tirarei decreto, e tudo isso eu farei. Ele falou lá em abril do ano passado, para que os homens mudem, e se os homens não mudarem, eu não retirarei a minha mão. Está vendo? Estamos querendo paz, nós queremos paz, mas será que está havendo mudança? Você, reinista, tem mudado ou já está esculachado? Eu te pergunto, você que é reinista, já está esculachado? Já está andando por aí sem máscara? Já está fazendo piada? Cuidado. Cuidado. Vamos ver aqui o que Deus fala sobre paz. A lei de Deus é a base de todo. Eu queria falar também, ler aqui, eu escrevi aqui, está lá em Salmo 119, é uma passagem muito boa. Grande paz tem os que amam a tua lei, e nada os faz tropeçar. Grande paz. Tá? Eu vou, inclusive, escrever algo essa semana falando sobre isso. A grande paz, que é o nome dessa live. Grande paz tem os que amam a tua lei. Nada os faz tropeçar. Grande paz, Salmo 119, versículo 165. Grande paz tem aqueles que amam a lei de Deus. Você precisa amar as coisas de Deus. Diga assim, eu quero me libertar do medo, eu quero me libertar dessa preocupação, eu quero me libertar de tudo, eu não aceito, eu quero me libertar, eu quero estudar, eu quero me transformar, eu quero ter mais, eu quero ser mais de Deus, eu quero estudar mais a palavra, eu quero entender mais de Deus, eu quero aproveitar este momento, porque a pandemia não acabou. Você pode observar que lá em abril, você não via ninguém, não conhecia ninguém que tinha Covid. Hoje você já conhece alguém que deu, alguém da sua rua que já deu, alguém da sua cidade que já morreu, você já conhece pessoas que já morreram, você já tem parentes que já teve parentes que morreram, muitas pessoas já teve pessoas que estão internadas. Abre os seus olhos. Grande paz tem os que amam a tua lei. A lei de Deus é a base de todos os relacionamentos. É por isso que eu comecei essa live falando sobre o caminho para a paz. A lei de Deus é a base de todos os relacionamentos corretos, mostrando-nos como amar a Deus e amar nossos semelhantes. Está lá em Mateus 22, 37. Vou ter que levantar para pegar aqui a Bíblia. Mateus 22. Vou ler aqui. Mateus 22,
37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Tem como você desejar a paz, amar a Deus, se você não tem todo o entendimento? Tem que amar a Ele de todo o entendimento. As pessoas amam muito a Deus porque Deus cuida das suas finanças, cuida do seu casamento, cuida do seu trabalho, mas tem que amar a Ele porque Ele em Apocalipse disse que vai estabelecer um reino, que vai trazer a paz no mundo, porque os políticos não pôde trazer, como eu falei no início desta live. Amar sabendo que tudo isso é para trazer um mundo de paz, é para estabelecer a verdade. Amar de todo entendimento. Não é só porque Ele é bom, não. É porque suas misericórdias duram, não. É porque também Ele é justo. Porque também Ele quer acabar com o mal. Porque também Ele estava no dilúvio. Porque também Ele estava em Sodoma e Gomorra. Porque Ele também estava no meio das destruições. Porque Ele permitiu as pragas no Egito. Porque Ele estava no meio de tudo. Ele permitiu tudo. Ele enviou essas coisas. Amar em todo o entendimento. Ser um pacificador exige não apenas pensar, mas agir. Você tem que agir. E a letra e o espírito da lei de Deus nos mostra como agir de maneira a produzir paz. Tá? Vou falar de novo. A letra, né, as escrituras, o entendimento, nos ensina como ser pacificadores ou como agir em paz, mostrar a paz. Então eu vou ler aqui onde eu escrevi ali. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal divino. E quem lhe chamar de tolo, de louco, de bobo, Jesus falando, hein? Estará sujeito ao inferno de fogo. Você quer a paz? Você quer que a pandemia acabe? Então preste atenção no que Jesus falou aqui, ó. Palavras de Jesus, hein? Estou dizendo aqui porque lá na religião as pessoas não pregam a verdade, não. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo, tá, se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal de Deus. E quem chamar o seu irmão de tolo, sabe o que é chamar de tolo? É você criticar das coisas que estão sendo faladas. Por exemplo, estamos falando aqui sobre o caminho da paz, as pessoas querem paz, o mundo quer paz. Todo mundo quer que a pandemia acabe. Nós queremos saber, Senhor, por que está demorando? Por que a paz não chega logo? Queremos a paz, queremos que isso vá embora. Mas a palavra diz que Ele está querendo que isso vá embora. Mas é necessário que haja arrependimento e que se estabeleça um conserto e que estabeleça um arrependimento para gerar esta paz. E tem um negócio. O que trouxe isso foi as pessoas desprezarem os seus pequenininhos. Porque em outro momento Ele diz que, ai daquele que despreza o meu povo, porque quem fere os pequenininhos, fere a mim, faz mal a mim, disse Jesus. Versículo 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, olha Jesus falando quando você vai levar o seu dízimo e a sua oferta, e ainda tem muitos reinistas que não dizimem nem oferta, fica aqui Jesus, ó, dando um chicotado em você. Ai daqueles que ao trazerem o seu dízimo e as suas ofertas no altar, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faz a tua oferta. O que ele está dizendo? Não adianta você dizimar, ofertar, se você odeia seu irmão, tem que ter paz. O caminho para a paz não é dizimar. Dizimar é um mandamento e é um dos primeiros. Porque quem enfia a mão no bolso e colabora com as obras de Deus para ela crescer, está mostrando que não é capitalista, está mostrando que cuida das coisas de Deus. É a primícia. E o que Jesus fala aqui sobre o caminho da paz? Que se você não tem paz com seu irmão, não adianta você fazer sacrifício. Ah, então agora eu não vou dizimar mais porque eu sou brigado com o irmão. É assim que pensa o tolo.
Às vezes tem muitas pessoas que elas podem pensar assim, eu vi o apóstolo pregar, né, que eu não preciso mais dizimar, porque eu sou obrigado com o irmão, agora eu não posso mais dizimar. Tem pessoas que são tolas, elas são assim, né? Igual teve uma pessoa que essa semana veio falar para mim que queria separar do marido porque eu tinha pregado numa live que podia separar se o marido não... Agora, veja bem, ficou casado com o marido muitos anos na religião, veio para o reino com o marido dando o maior problema, o marido converteu, está na paz, agora quer largar e quer pôr a culpa no marido, no pastor. Querido, você vai largar do seu marido se o seu marido estiver te batendo, se o seu marido estiver proibindo você de ir na igreja, se estiver proibindo você do reino, se o seu marido estiver fazendo ameaça, se o seu marido estiver atrapalhando, se você estiver indo para o hospital todo dia, ou se ele for incrédulo, ou se ele estiver fazendo mal para os seus filhos, ou se ele estiver fazendo qualquer coisa que você não aguenta mais. Mas se ele for um cristão, se ele converteu, se ele está fazendo as coisas para Deus, você não tem que largar dele não. Se ele não te bate, e se ele te bate, denuncia. E eu sei que não é o caso de muitas pessoas. Por que eu estou falando isso aqui? Porque as pessoas distorcem o que nós pregamos. Ora, Deus não quer alianças de tolo. Mas Deus tem feito muitas transformações nas nossas vidas, inclusive na vida de lideranças no nosso meio. Então vamos ver o que Jesus está falando conosco aqui hoje, porque Jesus está insistindo em dizer: eu não chamei você para ser trabalhador comum, te chamei para ser líder. Eu te chamei para você ser líder. Uma vez eu falei para Simone, né? Simone é minha irmã, filha do apóstolo. Ela não tem o dom de pregar, ela não foi chamada para pregar. Ela é psicóloga. Se eu colocasse talvez a obra na mão dela para ela pregar, não ia virar nada. Porque ela é psicóloga, ela foi chamada para outra coisa. E ela trabalha muito bem na administração das coisas, trabalhou muito bem na administração de muitas coisas dentro do reino. Mas ela não foi chamada para ser pastora de um rebanho, líder de um rebanho. Então, se você foi chamado para ser pastor de um rebanho, você não tem que virar outra coisa, porque senão o seu rebanho vai sair da tua mão. Se você foi chamado também para ser levita e cantar, não inventa, vai cantar. Se você foi chamado para dançar, vai dançar. Tem muita gente que para de fazer as coisas que Deus chamou. E se você tem chamada para fazer aquilo que você tem chamada para fazer, faça. Olha o que Jesus fala aqui: entra de acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Aqui Jesus já fala com os judeus. Bom, vamos continuar aqui. Isso é uma coisa muito certa. O caminho da paz, ele passa por isso. O caminho da paz, ele passa por essa transformação. Então a lei de Deus é assim. Paulo descreveu alguns dos elementos desse caminho de paz em sua carta aos Romanos. Ele fala lá: tenham a mesma mente em relação ao outro. Não se concentre em coisas altas, mas associe-se às humildes. Não seja sábio em sua própria opinião. Está falando aqui para as pessoas elas buscarem o entendimento da palavra, porque tem muitas pessoas que querem buscar o conhecimento das coisas de Deus na internet. No reino não funciona. O Google não é fonte de reinista para aplicar princípios, para aplicar mistérios, revelação, não. O povo de Deus não pesquisa as coisas, porque as coisas que estão lá na internet, as coisas que estão no Google, é o que fabricou a religiosidade que nós estamos lutando para derrubar, que não deu certo. Ninguém retribui o mal pelo mal. Caminho da paz. E aí está lá, ele vem falando todos: portanto, se seu inimigo está com fome, alimente-o. Se ele estiver com sede, dê a ele uma bebida, porque assim amontoará as brasas na cabeça dele. Vocês já viram quantas vezes eu falei assim? Tenho dado conselho para muitas pessoas, lá no treinamento de reinício no Telegram, eu tenho falado isso. E para quem quer participar, peça para mim o link do treinamento, onde eu estou falando muito bem falado sobre o que é se tornar um reinista de sucesso, onde eu falo que é para tratar o mal com bem. Tem muitas pessoas que já quiseram puxar meu tapete, falar mal de mim, e fazer coisa, gravar vídeo para poder me incriminar. Sabe o que eu faço? Eu vou orar e vou lá e falo assim: Senhor, olha o que estão falando.
Aí sabe o que Deus fala? Filhinho, filhinho, meu filho, suporta, meu filho. Tem reinista que ainda está na carne, né? Não, eu não aguento mais, chegou o limite, eu vou para advogado, eu vou não sei o quê. Gente, a gente vence a adversidade na oração. E às vezes tem muita adversidade que vem para nós, que é o próprio Deus que colocou. Sabe para quê? Para nós ficarmos melhor e ele destruir o nosso adversário. Porque vaso de desonra dificilmente vai ser colocado num lugar de honra. Então às vezes ele pega um vaso de desonra para poder nos tratar também. Está lá em Romanos 12, eu li versículo 12, capítulo 12, né, versículo 16. Caminho da paz, nós estamos querendo que a pandemia acabe, estamos querendo que o mal acabe, estamos querendo que o medo acabe. Então vamos pelo caminho certo. Essas são tarefas desafiadoras, mas são essenciais para o caminho da paz. Muitas outras passagens bíblicas, né, têm aí detalhadas a atitude, a abordagem do pacificador. Então cresça na sabedoria divina, aproveite essa oportunidade. Como vimos lá em Tiago 4, que eu li lá, né, as guerras vêm dos nossos desejos egoístas. Pouco antes disso, né, ele falou, mas a sabedoria que vem de cima é primeiro pura. Tiago falou, né? É primeiro pura, depois pacífica. Olha só, a sabedoria de Deus é pacífica. Eu, quando eu era mais novo, eu era muito assim, de querer ir atrás, de provar, de ser brigão. Eu queria que as pessoas pensassem como eu, acreditassem como eu. E eu apanhei muito para poder eu entender que as coisas não eram assim. E Deus não queria que fossem. Até que eu descobri que quando eu orava, ou quando eu ficava calado, ou quando eu perdoava, porque quando você perdoa alguém que faz mal a você, você se torna 10 vezes melhor. Então talvez uma boa nova nesta noite, que eu quero te dizer, é que quando você perdoa o seu inimigo, é que quando você perdoa a pessoa que te faz mal, você é mais abençoado. Ou seja, vamos fazer essa equação? Todo mundo que te faz mal, e você não aceita aquela briga, e fica calado e vai orar, aquela pessoa está te abençoando. Podemos dizer que todas as pessoas que nos fizeram mal e que nós não recebemos aquilo, não fomos atrás, não brigamos, não fomos fazer as coisas na internet, postar, dar indireta, buscar advogado, fazer reunião, essas pessoas nos abençoaram porque elas fizeram mal e nós recebemos a brasa na cabeça e recebemos coisas boas. Você já observou que toda vez que você faz mal a alguém que é de Deus, aquela pessoa fica melhor? Eu, por exemplo, eu estou muito mais abençoado hoje do que eu era 2 anos atrás, 1 ano atrás, 4 anos atrás, 10 anos atrás. Temos que aprender, o caminho da paz é esse, não adianta. Deus marcou esse encontro aqui hoje. Tiago fala, primeiro, ela é pura, a sabedoria ela é pura, ela é pacífica, é gentil. Você tem que ser gentil. Nossa, pastor, eu fico vendo, né? Você trata bem as pessoas que já te humilharam. Eu lembro que a pessoa falava mal de você no grupo. Ai, fulano já falou mal de você. Querido, é ele que está falando mal, não sou eu não. Quem fala mal está errado. Aonde que você leu? Aonde você descobriu que quem fala mal tem alguma coisa certa? De onde você tirou que quem espalha contenda, quem fala porfia, quem fala maledicência, está certo? Da onde você tirou isso? Não tem, não existe. Quem fala mal do outro está errado, gente. Você tem que aprender isso e cortar o mal pela raiz. Olha, nós estávamos fazendo uma conta aqui, essa semana, eu mais os meus pais, tem 12 anos que nós não fazemos uma reunião ministerial para tratar assuntos. Tem 12 anos. Sabe por quê? Porque agora, quando nós fizemos a reunião ministerial, deu briga, deu fofoca, deu contenda. Homem de Deus não faz reunião ministerial, não. Não chama ninguém para tratar, não. Homem de Deus, mulher de Deus, sabe o que eles fazem? Vai orar. Mas não é só orar, não. Vai ser pacífico, vai perdoar. Sai da internet, para de mandar indireta. Gente, eu fico triste, porque às vezes, algumas vezes eu fico passando, né, na internet, vendo os status,
que algumas pessoas, elas durante a semana, elas ficam lá postando coisas. E eu fico pensando, meu Deus, para que isso? Que coisa feia. Aí você conhece as coisas. Olha as coisas que eu vi essa semana. Eu vou ditar aqui. Sabe por que eu vou ditar? Porque eu não estou falando o nome. E se eu não estou falando o nome, se a carapuça servir, então tira a carapuça. Porque nós não podemos citar nome e falar mal das pessoas, mas nós podemos dar exemplo de coisas erradas. Olha as coisas que eu fiz essa semana para guardar, para me ver e falar assim, gente, por que as pessoas estão dizendo isso? São pessoas que conhecem as coisas de Deus, reinistas. Estou agora muito mais bem. Primeiro que o português já está tudo errado. Estou agora muito mais bem. Já está com o português errado. Sozinho do que quando eu estava com você, mal acompanhado. Para que essas indiretas? Tá? Para quê? Aí fica postando. Aí vem uma outra pessoa aqui que eu dei print. Não adianta falar em línguas estranhas no domingo se você usou a língua a semana inteira para amaldiçoar e fofocar. Gente, a pessoa que postou isso aqui vive fofocando e amaldiçoando as pessoas, falando mal da obra, que eu sei. Então, sabe, tem coisas que não dá. Tem coisas que não fecha a conta. Você quer paz, mas você não tem espalhado paz. Como que você quer que as pessoas tenham paz com você se você não tem tido paz com elas? Mas tem mais. Agora a revelação que Deus me deu não veio de Apocalipse. Veio da minha miga. Miga. Quando eu vejo essa palavra miga, de gente que não tem Bíblia, olha o que essa pessoa escreveu. Agora, a grande revelação que eu tenho não veio de Apocalipse, veio da minha amiga. Ela disse, bloqueia e ignora, porque você tem Deus e basta. Errado. É maravilhoso, não é? Mas está errado. Está errado. Primeiro que conselho bom não vem de miga. Conselho bom vem de Deus, das Escrituras, do reino, dos pastores, dos profetas. Miga não dá conselho bom, não. Como que você quer paz se você está tendo o caminho da sua paz, está sendo através de conselho da miga? Está errado. Tem mais. Esse aqui eu achei absurdo. Não adianta mentir para mim. Ou eu vou sonhar, ou a entidade me conta. Então, gente, é umas coisas assim que quando o Tiago ele fala que nós devemos procurar o conhecimento, nós devemos procurar entender as coisas de Deus, ele está falando uma coisa séria. Eu estou indo para o final dessa live, eu quero que você fique comigo, porque Deus está falando muito aqui hoje sobre isso. Ele fala, primeiro ela vem, a sabedoria, de cima, de Deus. Ela é pura, pacífica, gentil. Se você não é gentil, você não tem sabedoria. As pessoas sábias, elas são gentias. Você pode, às vezes, até ficar irado em algum momento, exortar. Olha, a exortação é um talento, é um dom do Espírito Santo. Exortar dentro da palavra é um dom do Espírito Santo. Não confunda a exortação da palavra com grosseria. Porque a exortação, ela existe, ela é bíblica. Mas você tem que ser gentil. Só que tem hora que não dá para você ser gentil. Cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Fruto da justiça semeado em paz por quem faz as
pazes. O fruto da justiça é semeado em paz por quem faz as pazes. Olha que legal isso aqui. Por quem faz as pazes, as pessoas que gostam das pazes, as pessoas que gostam das coisas corretas. Tiago, ele usou aqui 8 palavras gregas aqui para descrever a sabedoria que vem de Deus, e cada uma delas neutraliza o tipo de sabedoria mundana, que é cheia de inveja, amarga e egoísta, que leva à confusão, que leva a brigas, a guerra. Vamos concentrar na palavra grega que traduzida é pacífica. Essa palavra raiz, quando é usada pelos homens, significa basicamente relacionamentos corretos entre homem e entre homem e Deus. É a palavra raiz, a principal. É quando é usada entre relacionamento entre ser humano e entre o ser humano e Deus. Isso é a paz tão sonhada. O que Tiago quer dizer com o fruto da justiça semeado em paz por aqueles que fazem a paz, né? Lembramos que a paz significa relacionamento corretos entre homem e homem, entre seres humanos. Então, o que Tiago está dizendo é o seguinte: estamos todos tentando colher a colheita que uma boa vida traz, mas as sementes que trazem a rica colheita nunca podem florescer em qualquer atmosfera que não seja uma das relações corretas entre o homem, entre os seres humanos. E as únicas pessoas que podem plantar essas sementes e colher a recompensa, a recompensa são aquela pessoa cuja é produzida nos relacionamentos com a verdade, com a justiça e com Deus. Então, logo são os cristãos, logo são o cristianismo, os reinistas. Tiago está dizendo que não pode ser implantado a guerra lá no Líbano contra Hezbollah, contra os grupos separatistas, e nem lá entre os xiitas e todos os grupos nas divisas ali da antiga União Soviética, e também em todos os lugares que tem conflitos. Não pode se estabelecer paz no Oriente Médio, não pôde se estabelecer paz em lugar nenhum, e até hoje nem no Líbano, porque é necessário que essa paz seja levada pelos homens de Deus através da legislação, do conceito, da cidadania, legislação, lei, reinado, palavra, legislação, conceito, cidadania de Deus, do reino. Ou seja, nada de bom pode crescer em uma atmosfera em que os homens naturais estão em desacordo. Um grupo em que há amargura, conflito, inveja, desejo pelo dinheiro, é um grupo árido, estéril, não vai conseguir implantar paz, não vai ter paz, no qual as sementes da justiça nunca podem crescer e das quais nenhuma recompensa pode vir. Paulo também lhe deu uma receita para a paz, lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo, lá nós já conhecemos, né? O amor, o capítulo do amor, né? Por quê? Porque a paz, ela é o quê? É uma aspiração que todo mundo precisa e deseja ter. E a palavra diz, para poder, a paz todo mundo quer para poder eliminar o medo. E a palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Deixa eu repetir aqui. A tão sonhada paz, o caminho para a paz que a humanidade quer estabelecer, não é só o fim da pandemia. Porque se a pandemia acabar amanhã, e ela vai acabar brevemente, as pessoas continuarão a ter conflito, a ter briga. Então, a palavra de Deus, ela diz que as pessoas, elas aspiram muito pela paz. Hoje a paz, ela é simples. As pessoas querem paz para quê? Para ficar longe da Covid-19. Hoje a paz mudou de nome. Ninguém mais tem tanta preocupação com câncer, ninguém mais tem tanta preocupação com a falta de dinheiro, ninguém mais tem tanta preocupação com vender milhões de livros ou de ganhar milhões em shows. As pessoas agora querem a paz de não ter pandemia. As pessoas agora não querem mais ter o conflito com o namorado, com a namorada, com o marido,
Porque agora as pessoas estão preocupadas porque elas têm uma preocupação a mais que elas não tinham, e é uma preocupação muito terrível. Veja só como Deus trabalha. E Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 13, ele fala, ele diz que o amor não se comporta sem graça, não existe em seus direitos, nunca voa em um temperamento, não armazena a memória de nenhum erro que tenha recebido. Está lá. Viu? Eu vou dizer de novo, que o amor ele não se comporta sem a graça de Deus. Ele não insiste em seus direitos. Quem ama não fica reivindicando direito, cumpre obrigações. Porque quando você cumpre suas obrigações, você recebe bônus de Deus e do outro. Se você quer a paz, quer o caminho para a paz, passe pelo palácio do amor. Ame incondicionalmente. Aprenda com quem já te ensinou. E você vai ter coisas maravilhosas que Deus vai te dar, inclusive na sua vida espiritual. Por quê? Porque o amor, ele também nunca voa em um temperamento. Ele não pode ir embora, desaparecer por causa do temperamento genético. Porque a pessoa ela é sisuda, porque ela é colérica, porque ela é fleumática, porque ela é sanguínea, porque ela estoura, porque ela é muito séria. Eu vejo muitas pessoas falando sobre temperamentos, porque não suporta mais fulano nem beltrano. Gente, as pessoas são assim. Deus as ama assim. É o temperamento delas. Aprenda a amá-las assim. Dá um tempo. Faça com que elas sejam respeitadas do jeito que elas são, porque talvez elas estão sofrendo. E o amor ele não vai embora, ele não desaparece por causa de temperamento. E o amor ele é um dos principais atributos para o caminho da paz. Não insiste em seus direitos, já falei. Não voa pelos temperamentos, já falei. Não armazena a memória de nenhum erro que tenha recebido. Quem ama, esquece. Você fica com a demagogia de falar sobre amor, mas fica falando sobre os erros do passado. Ah, mas porque não foi com você, me feriu muito, me trouxe muitos estigmas, me trouxe muita dificuldade, eu trago muitas feridas, eu trago muitas coisas. Ah, porque eu sento aqui na minha cadeira, da minha baixa estima, e eu fico no meu alto flagelo, porque eu fico aqui procrastinando, porque aqui na minha filosofia da autopiedade, eu fico falando que eu sofri muito, porque eu tive muitas misérias na minha vida, porque eu nunca fui feliz, porque não sei o que, eu nunca. Olha, ser feliz, pega a visão aí, ser feliz é ter paz na mente. Você decide ter paz na mente. Você decide que as guerras não te interessam. Ah, fulano me ligou. Oh, querido, vou orar. Meu querido, vou orar por você. Beijinho. Deus está falando aqui hoje. Deus está falando com você. Veja bem, né? São mais de 75 famílias, pessoas que estão aqui hoje ouvindo isso aqui. Por quê? Porque Deus está falando com você, é necessário você ouvir isso aqui hoje também. Porque o caminho da paz é este. Você quer paz, você quer paz. Você acha que mudar de casamento vai te dar paz? Não. Você pode entrar numa guerra nova, porque você já venceu muito da sua antiga guerra. Por favor. O amor nunca fica irritado, né? Significa que o amor cristão, ele nunca é derrotado quando perdemos o ânimo, né? Perdemos tudo. As pessoas, quando elas ficam desanimadas, elas acham que ela não ama mais, eu não amo mais o meu marido, eu não amo mais a minha esposa, eu não amo mais o meu namorado, eu não amo mais a minha mãe, o meu pai. A pessoa fica desanimada, ela fica chata, né? Gente, deixa ela ficar chata, talvez ela não está suportando ela mesma. Encontre um caminho de paz, sabe? Nós estamos enfrentando uma pandemia. Vocês lembram quanta vergonha esse país passou no mês de abril?
e de maio, as pessoas estavam na rua, sem máscara, gritando, com faixas na porta do Senado. Veja bem que aberração foi aquela. As pessoas foram para a porta do palácio e ficaram ali todo mundo sem máscara, gritando, apoiando Bolsonaro. E ele ali sem máscara, passando e contaminando, sendo contaminada e passando. Aquela vergonha, que vergonha, que vergonha, 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 vergonha. Que vergonha daquele povo. Grande maioria daquele povo foi até preso, sumiu. Por quê? Viu que estava errado, descobriu lavagem de dinheiro nas contas, fake news, com contas clandestinas, espalhando um monte de mentiras erradas, mentira contra a Covid, mentira contra os presidentes, os ex-presidentes, mentira contra tudo. São pessoas raivosas que não usam máscara, que ficam xingando. Essas pessoas, elas estão sendo separadas das outras. Não duvide desta palavra. Grave esta palavra, porque essa live não será deletada. Está havendo uma nova separação. Quase toda live eu falo isso. O povo está sendo dividido em dois. Grave bem. O povo está sendo dividido em dois. Tem muita gente que achava que o povo ia ser dividido, né? Assim, ó, ia ser arrebatado para o céu, os outros iam morrer no inferno. Não. Tem muita gente pregando arrebatamento, pregando que uns vai para o inferno, não sei o quê, que está aí sendo vomitado por Deus e por Cristo, que é um bando de crentaiada que não tem nada de Bíblia, não tem nada de amor, não tem nada de revelação, não tem nada de Deus. Está, pelo contrário, bajulando e imprimindo ódio, imprimindo fascículo. Até que agora parou um pouco, né? Porque caiu na malha, né, do ridículo. Gente, para com isso. Isso não é o caminho da paz. Esse é o caminho da guerra. Vou para o finalzinho do meu parágrafo último que eu fiz aqui, para nós terminarmos. Raiva, eu quero falar aqui sobre... E se Cristo nos pedisse para ficarmos entre as facções em guerras, em áreas como a Terra Santa, Síria, Iraque, Afeganistão, Nigéria ou Sudão do Sul, eu iniciei essa live falando sobre isso, né? Os grupos separatistas que têm guerras lá. E se ele pedisse para que nós ficássemos lá? Precisamos entender esses princípios bíblicos para ajudar outras pessoas a aprender, a se acalmar. Que a nossa guerra ela não é tão pior. Quer dizer, a nossa guerra não é tão grande como a guerra que está tendo no Líbano agora. Gente, para de ter medo, dá glórias a Deus. Nós somos um país cristão que Deus está pelejando conosco. O Brasil é um país bem-aventurado, é um país feliz de uma certa forma. Talvez você faça isso para as pessoas aprenderem a acalmar sua raiva e a deixar de lado o ciclo da vingança de uma geração que tem aí uma geração de vingança, as pessoas que têm ódio, né? E aprendermos essas lições de amor, controlar nossos ânimos e combater o desejo de vingança. Poderemos praticar e mais tarde ensinar esses componentes essenciais aos nossos filhos e a nós mesmos. Raiva e vingança estão por trás de tantas lutas e guerras acontecendo no mundo todo hoje, gente. Isso é o estupim, é o trampolim, isto foi divisor de águas para grandes guerras, inclusive para a Primeira Guerra Mundial, que começou por causa de uma raiva, de uma briga, por causa lá daquele conde, desculpa, por causa do duque, que estava lá em Sarajevo, né, como alguns falam. Ele estava tomando café em Sarajevo, chegou o cara lá e matou ele, estava junto com a esposa dele. Sabe o que aconteceu? Começou a Primeira Guerra Mundial, por causa desse assassinato. Considere o conselho de Paulo nas relações humanas em Filipenses, versículo 2, capítulo 2, versículo 3. Nada faça por ambição ou presunção egoísta, mas com humildade cada um considere os outros melhores que ele, que cada um de vocês cuide não apenas dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros, que esta mente esteja em você, que também estava em Cristo e está em Cristo Jesus. Estimar os outros, fazer com que dê certo. Você pode exortar, mas faça com que ele acredite que vai dar certo. Você não tem carro, mas você vai ter. Você não tem casa, mas você vai ter. Você não tem nome, mas você vai ter.
Mesmo que antes você precise exortar, porque ajudar e estimar não é só falar para a pessoa achar que ela é melhor somente do jeito que ela está, mas ensinar o caminho da paz. Ora, se você anda com alguém que imprime algo que não é de paz, que não é de verdade, que não é de justiça, então você pare um pouco de andar com essa pessoa. No mínimo você vai contribuir com que ela pense que você não está satisfeito de ouvir o que você tem ouvido da pessoa, que ao invés de imprimir a paz, imprime a guerra, imprime o ódio, imprime o preconceito, imprime a tolice. Estimar os outros significa usar uma análise minuciosa para ver o valor dos pontos fortes das outras pessoas e reconhecer seus desafios e necessidades, está vendo? Para saber que, olha, eu reconheço a potencialidade na sua vida, mas você precisa mudar nisso e naquilo. Sabedoria de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Quero finalizar. Eu poderia ficar aqui mais tempo falando sobre isso. Eu quero voltar falando sobre o caminho da paz aqui, tá? A grande paz. Essa live pode continuar depois. Obrigado a todos vocês que participaram deste momento. Eu quero dizer para vocês, antes de encerrar, eu vou orar. Nós vamos orar hoje. Mas eu quero te ensinar uma coisa aqui, que eu já ensinei em outros momentos, mas eu quero te ensinar uma vez mais. Vocês lembram quantas pessoas fizeram deboche, criticaram do Fábio Assunção, porque ele estava lá caído, né, no vício, né, de drogas, bebida. As pessoas usavam os memes dele, ficavam criticando dele porque ele estava lá fora do peso, com pressão alta, estava sendo debochado. Um cara que foi um grande artista, né, um grande galã e tudo mais, terminou na miséria. Eu quero te perguntar uma coisa. Você já parou para pensar o quanto, que maldade as pessoas fizeram com aquele rapaz que tem filhos adolescentes, jovens, né? Ele tem um filho lá que já é adulto, já tem mais de 18 anos, que ficava vendo aquilo nas redes sociais. O que você ganha em ficar criticando as pessoas nas redes sociais e usando memes? Reinista, tem que parar com isso. Às vezes eu tenho vergonha. E se você vê, comece a denunciar. Se você está vendo reinista postando coisas assim, denuncia. Vai lá e fala, irmão, isso não é de Deus, não. Pode denunciar. Pare de ser omisso. A Bíblia diz que quando você é omisso, você peca junto com quem é pecador. E você viu que agora ele foi curado, né? Ele está lutando, ele emagreceu, está malhando. Essa pandemia trouxe algo bom para ele. Ele ficou com a família, ele agora venceu o vício, e ele agora está bem. E você vê que ninguém está falando isso. Ninguém está postando Fábio Assunção emagreceu, está sarado agora. E ele falando coisas boas, gravando de manhã sobre a esperança, sobre o amor, sobre a paz. De repente, aquela pessoa que estava sendo destruída por vocês, quer dizer, por todos nós, agora renasce no meio desta aflição. De repente essa pessoa, ela se torna uma pessoa boa de novo, melhor, venceu, mas não é mais aplaudida. Você já parou para pensar que muitas vezes nós levamos para frente a notícia ruim, mas não levamos a boa? Você já parou para pensar que muitas vezes nós temos facilidade de passar para frente, de compartilhar as coisas ruins, mas não temos facilidade de compartilhar as coisas boas? Sabe por quê? Porque o mal que existe em nós é algo que não é de Deus. O mal que está em nós é algo que não vem de Deus. Amém? Vamos fazer como aqui nós aprendemos hoje. O caminho para a paz é o caminho de você tomar as decisões corretas nesta noite. Não tenha medo. A pandemia ela não melhorou, ela piorou. Hoje ela está na sua cidade, na sua rua, perto de você. Ela não melhorou, ela piorou. Ela melhorou em alguns lugares, mas lá ela esteve pior. Ela pode estar estagnada, ela vai começar a melhorar, ela vai começar a cair.
mas em termos de número ainda não. Mas nós temos o Senhor para nos proteger. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Não significa que você pode viver uma vida de qualquer jeito. Pare agora mesmo. Porque muitas pessoas disseram esta semana que, nossa, eu pensei que eu ia dar conta de ver essa pandemia passar sem atingir alguém perto de mim. E depois de 4 meses, atingiu alguém. Nunca esqueça dessa palavra. Continue vigilante, continue temeroso, porque passaram 4 meses, mas ainda tem gente morrendo. Ela ainda está matando, ela ainda existe. O caminho para a paz, o caminho para o bem, o caminho para se proteger é você amar, é você fazer as coisas corretas, é você chegar todos os dias e dizer: Senhor, tenha misericórdia. Senhor, tenha misericórdia, vamos orar. Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia do teu povo. Senhor, todos os dias nos ensina que nós precisamos, apesar de tudo, aplicarmos o amor, aplicarmos a paz, a pacificação, a gentileza, a perseverança, a fé. Senhor, nós confessamos hoje, Senhor, o nosso medo que muitos temos, mas nós reivindicamos o nosso direito no Teu nome, porque nós só podemos reivindicar direito ao Senhor, aos homens nós não podemos, porque nós somos devedores, nós somos vingadores, nós somos errados. Mas o Senhor disse que mesmo que nós somos infiéis, o Senhor permanecerá fiel. E na sua legislação está escrito, Senhor, que o teu filho levou sobre si todas as enfermidades. Quer dizer, ele permitiu que muitas enfermidades fossem saradas e muitas nem fossem acometidas. Nós sabemos, Senhor, que a humanidade precisa de paz, precisa de amor, precisa de humildade, de união neste momento. Que toda essa pandemia veio para quebrantar. E eu notei, Senhor, que até o próprio presidente, ele ficou com medo. Eu não sei se ele ficou com medo porque está quebrantado, não. Talvez ele ficou com medo, Senhor, porque o Queiroz está solto. É por isso que muita coisa mudou em Brasília. Mas nós não queremos ficar com medo por causa de nenhuma vingança. Nós não queremos ficar com medo porque nós não temos medo. Nós temos temor. E o temor é diferente. O medo é quando você se sente impotente, quando você pensa que você sabe que você é fraco, é quando você pensa que seu inimigo é mais forte. O medo, ele é fruto do pecado, do erro. Agora, o temor é quando você reconhece que você é errado, mas as misericórdias de Deus são maiores. É quando você reconhece que você tem que fazer alguma coisa para receber a bênção de Deus. O temor é quando você recusa participar da roda dos escarnecedores. O temor é quando você recusa a debochar, a ser tolo. O temor é quando você reconhece que Deus é poderoso e Ele está trazendo mal na terra e você precisa estar fiel, pertinente à palavra dEle, condizente com a palavra dEle, porque você também faz parte do juízo dEle. Você não está imune. Temor é quando nós reconhecemos que o julgamento passa por nós também. Essa é a diferença do medo. Tenha temor, mas não tenha medo nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e que a sua família seja grandemente abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém? Atenção para os avisos. Quero só dar os avisos aqui para nós terminarmos aqui esta live tão poderosa e tão abençoada. Os avisos são: continue nas APRs, continue trabalhando. Tem muita gente que já baixou a guarda. Parece que as pessoas já estão por conta de ir para um churrasquinho na casa de alguém. Não, querido, este é o momento mais importante dessa pandemia. É o resultado do que Deus está vendo. É o extrato que Ele está tirando de você. Tá bom?
continue nas APRs, continue assistindo as lives, continue compartilhando, continue fazendo o que você fez lá em março, continue, porque agora sim, é que Deus está querendo ver o resultado de todos nós. Não deixe de pagar o seu dízimo, não deixe de enviar as suas ofertas para esta obra, tá? Eu quero dizer aqui com todas as forças do meu coração que todo mundo que tem trabalhado para ajudar tem colaborado, mas nós não temos parado, tá? Nem um minuto da vida, tá? Todos os dias, eu levanto cedo e trabalho todos os dias em prol desta obra para que ela cresça, fazendo tudo o que é possível, fazendo tudo o que é necessário, o que é impossível, para que nós possamos fazer com que isso chegue mais longe, de várias formas, várias estratégias. E uma coisa eu tenho certeza, que toda semente, mais cedo ou mais tarde, ela germina. Ela germina no coração dos que se atentam hoje e dos que atentarão amanhã. Muitos conteúdos subiram para os nossos canais. Muitos conteúdos estão subindo para os nossos canais. É a forma e será o registro, está sendo o registro de que estávamos posicionados e estamos neste momento tão importante da passagem de Deus pela terra, fazendo com que toda a terra pare, fazendo com que toda a terra se estabilize. Nós estamos atentos, estamos deixando o nosso registro, a nossa marca. Não perca o foco, não perca, mais uma vez, não saia para a tangente. Não é hora de você querer virar estrela, fazer a agenda própria, querer virar pessoas que você nunca vai ser, tá? Se você não ouviu o áudio que eu mandei lá no canal do Telegram, eu vou deixar aqui o apelo. Entra no canal do Telegram chamado Portal do Reinista. Eu deixei lá no Telegram, você pode filtrar porque é aberto. Se você não conseguir encontrar na lupa de pesquisa, pergunta para qualquer pessoa próxima de você que elas vão mandar o link para você no Telegram, canal do Telegram. Tá tudo lá, se você entrar você vai ver tudo que já foi postado antes. Não é igual ao WhatsApp, que quando você entra no grupo, você perde tudo para trás. Não, o Telegram você entra hoje e pega tudo que já foi postado. Entra lá, eu faço um apelo e assista uma mensagem que eu deixei que tem o nome de não fure a fila, não passe na frente da fila, toque a trombeta correta, baseado em Joel 2, falando sobre as pessoas que são chamadas para o reino e que estão atropelando, fazendo outras coisas que não é hora de fazer e não é o que Deus quer que você faça, tá? Se Deus quisesse que você fizesse isso, Ele não teria te chamado para o reino e nem para fazer o que Ele pediu para você fazer. Vai lá assistir. Em nome do Senhor, Deus vai falar com você. Muito obrigado e continue com a gente em todos os nossos canais. Continue comentando. Não esqueça de comentar no meu perfil de Instagram também, Júnior Varenga 2, porque tem muito conteúdo lá que eu posto também. Eu preciso de engajamento lá também. Não esqueça de ir lá na minha página do Facebook também, porque tem a página do Portal do Reino, mas tem a página Júnior Varenga que foi criada agora, onde eu estou postando coisas lá, tá? Participe de todas as nossas coisas, tudo isso é para engajamento, porque eu tenho certeza que assim como você já foi laçado para o reino, ajude outras pessoas também a serem como você foi um dia. Deus te abençoe e tenha bons ânimos. E esta palavra é: tenha, usufrua, alcance o caminho da paz, porque nós estamos falando da grande paz que o Senhor nos deu. Deus abençoe, boa noite.